Miguel Arrobas, bem-vindo. Parabéns pelo primeiro ano de mandato à frente da Federação Portuguesa de Natação. Faz um ano que assumiu juntamente com a sua equipa os destinos da Federação Portuguesa de Natação. Que federação é que encontrou? Bom, eu encontrei, obviamente, que eu já vivia muito daquilo que era o mundo da natação e vivia também algo perto daquilo que é a realidade de uma federação, da Federação de Natação, desde 2004, quando também assumi outras funções. Portanto, a realidade de federação não era de todo um desconhecimento total. Mas, obviamente, que tinha aqui alguns desafios, que era conhecer exatamente em que ponto estava a Federação Portuguesa de Natação, no ponto em que eu peguei nela e assumi esta presidência. Aquilo que nós vimos, de facto, foi uma equipa motivada, uma equipa consolidada, profissional, com forte capacidade de organização de eventos, por exemplo, e não só, mas também algo que nós deveríamos pensar, ou seja, projetos em que deveríamos olhar. Tínhamos projetos que nasceram de boas ideias do passado, mas que nos cabia a nós olhar, e não é uma coisa de um dia para o outro. Obviamente também aquilo que é a sustentabilidade financeira, e isto é sempre algo que nos vai acompanhar ao longo dos anos, a sustentabilidade financeira de uma federação que vive muitas vezes com os mesmos financiamentos que tem há muitos anos, e portanto há que ser um pouco inventivo, mas creio que foi algo de positivo, que verifiquei, e quando assumi este desafio, senti que também tinha uma equipa com vontade de fazer, com vontade de melhorar alguns processos, o que fosse, e de se atirar para a frente. Isto é um projeto de 4 anos, mas que balanço é que faz deste primeiro ano de mandato? Foi um ano desafiante, é um ano que, primeiro em que não fomos nós que começámos. Ou seja, tínhamos já competições, calendário de competições organizado, tínhamos regulamentos aprovados, enfim, pegamos nisto, não foi a meio, mas já com o início por parte da anterior direção. E, portanto, foi tentar apanhar o barco, coisa que ainda continuamos a fazer, portanto, e isto vamos continuar a fazer, apanhar este barco, que é um barco grande, mas creio que foi positivo. Aproximámos-nos daquilo que é a realidade diária dos nadadores, dos treinadores, dos clubes. Aproximámos-nos por essa via, e por estarmos mais presentes, aproximámos-nos também daquilo que é a realidade das associações territoriais, que são o nosso parceiro por excelência naquilo que é toda a responsabilidade e as competências da Federação, e portanto eu acho que é positivo, temos muito a fazer, havemos de ter muito a fazer, mas vamos dando passos ou braçadas, no sentido também de chegar a algo mais objetivo e que consigamos chegar ao fim e dizer: tarefa foi cumprida. A Federação Portuguesa de Natação continua a candidatar-se a organizar várias competições internacionais, e vai-me desculpar porque são de facto muitas e eu tenho que me socorrer aqui da minha cábula. Tivemos o Europeu de Desiso, o Europeu de Sub-18 em polo aquático, o Europeu e a Taça Common da natação artística. Há ainda a história da Taça do Mundo de Águas Abertas, a que se juntou um Europeu de Júniores e a Taça European Aquatics, e no início do próximo ano, pela primeira vez, vamos organizar o Campeonato Europeu de Polo Aquático Feminino. Qual é a importância para a Federação em organizar estes eventos internacionais? É de enorme importância. A organização de um evento não é apenas o evento em si e naquilo que é o momento do evento. Organizarmos um evento traz muitos desafios, desde logo, ainda há pouco referia, um desafio à própria equipa. Uma equipa que se lança num objetivo e no desafio de organizar um evento internacional, desde logo é importante também para a equipa. Para a Federação, porque promove desde logo as disciplinas. Há muito tempo que era necessário ter uma competição internacional de natação artística, voltarmos a ter competições internacionais de natação adaptada, de polo aquático, para também promover aquilo que são estas modalidades. Algumas delas que vivem momentos difíceis, mais complicados, e, portanto, podermos falar delas, podermos lançar a que o público, em geral, maior ou menor, possa falar, possa conhecer o que é o polo aquático,
O que é isto da natação artística? Existe a natação adaptada. Obviamente que a natação pura é aquilo que é a nossa grande modalidade e não tem, creio eu, uma grande necessidade de se mostrar, porque mostra-se a si própria, e temos estado também com equipas em Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, e portanto há sempre uma amostragem daquilo que é a natação pura. E portanto, obviamente que é importante também para a promoção do nosso território a nível internacional, seja daquele território onde vamos acomodar essa organização, e depois, acima de tudo, também é o corolário de que os portugueses também podem fazer e sabem fazer coisas. Temos instalações, apesar de tudo, que nos permitem organizar este tipo de competições e portanto, é sairmos daí com vários ganhos nestes eventos. Depois, obviamente, também nos coloca aqui a questão também da questão financeira, porque tem sido também importante para a saúde financeira também da Federação Portuguesa de Natação. Esta atribuição, quer da parte da European Aquatics, quer da parte do World Aquatics, isto é o reconhecer da capacidade e da excelência da organização da Federação Portuguesa de Natação? Eu creio que sim, já mostramos. Aliás, foi falado ainda há pouco também da Taça do Mundo de Águas Abertas. É a Taça do Mundo mais antiga em atividade no mundo e, portanto, Setúbal tem sido desde 2006 que acolhe este evento e, portanto, temos mostrado que sabemos organizar, que temos capacidade, temos locais próprios e bons para organizar e, desde logo aí, também o próprio mar e as circunstâncias naturais que nos oferece, neste caso, Setúbal. Portanto, tudo tem corrido bem, temos sido valorizados no mundo, na Europa, da natação e da natação em águas abertas e queremos continuar, obviamente, também com estes desafios e cumpri-los. O Miguel prometeu um mandato marcado pelo diálogo e pela proximidade e a verdade é que tem estado presente em várias competições de diferentes disciplinas, mas também tem-se reunido com alguns responsáveis das associações territoriais. Ainda agora, recentemente, esteve na Associação do Nordeste. Qual será a próxima e o porquê deste seu querer de estar próximo das associações territoriais? Com a minha candidatura, ou com a nossa candidatura, propus-me fazer uma coisa a que chamei na altura Presidência Aberta. A presidência aberta mais ou menos implicava estar 3 dias em cada associação territorial, uma associação territorial por mês. Bom, as coisas também, é bom que se volte atrás também em determinadas coisas e por isso eu percebi que seria muito difícil realizar isto desta forma. E portanto comecei ainda há pouco no Nordeste, portanto naquilo que é Trás-os-Montes, a Associação Territorial do Nordeste, visitando piscinas, reunindo com executivos municipais, vendo treinos de alguma equipa e reunindo, obviamente, com a própria Associação Territorial e os membros da mesma. Aquilo que é o propósito é fazer um diagnóstico daquilo que é a vida em cada uma dessas associações, a vida que é e a da natação em cada uma dessas regiões, porque vivemos realidades muito diferentes. E, portanto, cabe também ao presidente ou à presidente dessa associação, a organização desta minha visita, e eu hoje em dia vejo-a de forma diferente daquela que vi na candidatura, que é apenas um dia numa associação, aproveitando também, até para aproveitar recursos, aproveitar a realização de uma competição qualquer nessa região. Nem todas as regiões têm competições, mas, por exemplo, tínhamos aqui uma da terceira divisão, portanto, da qualificação para a terceira divisão, e, portanto, era em Bragança, porque não ir ao Nordeste e aproveitar. E foi bom, porque visitei Chaves, Bragança, Vila Real, Peso da Régua, conheci várias piscinas, várias realidades diferentes, conheci projetos de futuro e é isso que nos move também para que também as autarquias e os municípios entendam que a Federação Portuguesa de Natação é e deve ser um parceiro também dos municípios no que ao desporto diz respeito e neste caso à natação. Foi notícia recente o facto da Federação Portuguesa de Natação ter aderido ao Cartão Branco, uma iniciativa do IPDJ. Esteve presente nessa cerimónia. Que importância este passo que a Federação deu? O Cartão Branco era uma realidade que eu não tinha pensado antes, vou ser sincero, e portanto
não era algo que tinha sequer previsto na minha candidatura. Era algo que eu achava que a Federação já tinha. No entanto, deparámos-nos com um processo que tinha ficado a meio, que tinha ficado suspenso, não se sabe bem a razão, mas tinha sido ou suspenso ou mesmo acabado na Federação e, portanto, nunca chegou a haver este compromisso com o Plano Nacional de Ética para o Desporto em assinarmos um memorando do cartão branco e começarmos a trabalhar também estas questões da ética, dos bons comportamentos, não só dentro e fora da água também, não é? Obviamente, porque isto visa também olhar para comportamentos não só dos nadadores, dos jogadores de futebol, das nadadoras artísticas, o que for, dos árbitros, dos treinadores e até do público em geral. Portanto, promover também este comportamento e valorizar determinados comportamentos, acho que é muito importante e foi isso que decidimos assumir com o Plano Nacional, que voltaríamos ao processo. Já assinámos o memorando, ainda há pouco tempo, estamos em fase de ultimar o regulamento para percebermos exatamente onde e quando aplicar este cartão branco, para além daquele que é o vermelho e o amarelo, que resultam sempre de comportamentos menos positivos. Aqui este é para valorizar aquilo que são os comportamentos positivos. Este foi então um passo que lhe deu enorme satisfação e isso até serve de mote para a minha próxima pergunta. Neste primeiro ano de mandato, o que é que lhe tem dado mais satisfação? O que é que tem sido mais difícil de gerir juntamente com a sua equipa? Mais satisfação claramente tem sido o estar em competições, o estar a acompanhar equipas, seleções, nem sempre, por exemplo, ainda agora não vou estar no Campeonato da Europa, na Polónia, piscina curta, mas por opção, mas estive noutras. E isso, como eu fui nadador e continuo a ser, em algumas destas nossas modalidades, nomeadamente águas abertas e masters, eu continuo a estar ao lado daquilo que são os nadadores dessas disciplinas e ao lado, digo literalmente, porque estou a nadar ao lado deles, hoje em dia um bocadinho mais para trás, mas a verdade é que isso tem-me dado muito gozo. E a possibilidade de poder estar, que era aquilo que era uma das promessas, estar com a comunidade aquática, estar nas competições, ou pelo menos a maior parte delas, permite-nos também fazer esta relação, criar relação com os treinadores, com os clubes e, obviamente, com os presidentes das associações territoriais que organizam essas provas. Mais desafiante, gerir também todas as expectativas. Obviamente, quando se lança esta visita ao Nordeste, várias perguntaram, e agora, quando é que somos nós? Portanto, obviamente que todos terão o seu tempo, todos terão o seu espaço, mas gerir estas expectativas tem sido um pouco difícil e, obviamente, também tentar estar em todo lado é com alguma dificuldade, muitas vezes consegue, mas com boa vontade tenho conseguido. Vamos olhar um bocadinho mais para a vertente desportiva da natação portuguesa. Olhando para as várias disciplinas dentro da modalidade, perguntava-lhe primeiro como é que está a natação pura, o polo aquático, os saltos, a adaptada, a artística, os masters, as nossas disciplinas, como é que... Bom, são realidades diferentes. Como eu dizia há pouco, a natação pura é algo que já vem, é que tem mais filiados, é que tem mais clubes, é que tem mais competições e, portanto, desde logo é algo que se diferencia um pouco. No entanto, também na natação temos inovado, temos tentado trazer aquilo que é o conhecimento para a melhor valorização dos atletas e para a melhor... para conceder as melhores condições aos atletas e, obviamente, aos treinadores, para também trabalharem com esses atletas. E, portanto, a natação pura tem sido um desafio muito interessante e onde eu acho que estamos também a fazer muito diferente. E fizemos ajustes a nível de calendários, a níveis de critérios, a nível da própria organização dos escalões, desde a formação aos séniores, sempre com uma lógica comum e com uma lógica de futuro, que nos permita olhar para um futuro de forma diferente, planeada, e sempre com aquele propósito de continuar a motivar atletas, treinadores e os clubes para este investimento. No polo aquático era algo que estava um pouco mais
eu diria um pouco esquecido. O polo aquático, sinto que demos um impulso enorme aqui. Organizámos competições, promovemos a criação de parcerias com municípios, voltámos a organizar determinadas competições, nomeadamente interassociações, para dar a possibilidade também aos mais novos poderem participar e poderem competir, e depois lá voltamos também. Muitas das competições internacionais que organizámos e que ainda vamos organizar é exatamente do polo aquático, porque queremos promover este que é o desporto mais considerado, o desporto mais exigente do mundo. E de facto, quando falamos com alguém sobre o polo aquático, é isso que nos dizem. Depois, a natação artística, tivemos um campeonato da Europa onde tivemos organizado no Funchal, na Madeira, em maio passado, onde tivemos a oportunidade de trazer, por sermos também nós a organizar, trazer uma equipa mais alargada, mais nova. A Taça Comen permitiu que atletas mais novas pudessem estar ao lado daquelas que competiam no Campeonato Europeu. Aquelas e aqueles, porque também já há homens a praticar a natação artística. E viver este encontro de gerações, aquelas e aqueles mais novos poderem olhar para aqueles que são os ídolos atuais, e estavam lá países com muita tradição também na natação artística, acho que é também algo que podemos deixar. Depois também definimos competições, definimos critérios, e isso tem sido importante para o relançar daquilo que se pretende para o futuro, sendo que houve aqui um trabalho muito bem feito também na anterior direção, na parte da artística, trabalhando um dueto que esteve a uma unha negra de se qualificar, historicamente seria, para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, e portanto agora é voltarmos um bocadinho à estaca zero, uma vez que esse dueto está um pouco mais afastado e portanto há que trabalhar um novo, que não se trabalha de um dia para o outro ou de um ano para o outro. Demora sempre tempo. Demora sempre tempo. Depois a natação adaptada. A natação adaptada entendemos que é também um projeto de vida e um projeto social. É um projeto que queremos alargar. Queremos que cada vez mais jovens e menos jovens saibam que a natação pode ser praticada e que é, sendo um meio diferente daquilo que é o nosso, estando dentro da água, é algo que permite dar-nos uma sensação diferente. Ainda há pouco tempo lia uma entrevista de um nadador de natação adaptada, neste caso no Síndrome Down, o Vicente Pereira, que dizia que, mais ou menos, que dentro da água sente-se completamente outro e liberto. E é isto que nós queremos também trazer para todas aquelas que sejam portadores, seja de que deficiência for, que sejam acolhidos também, e a natação permite essa liberdade. Temos os Masters estão em crescimento brutal, estão em crescimento, de facto, em número de atletas e também em número de competições, a que nós temos dado seguimento e temos dado o nosso impulso para que os Masters se sintam, de facto, cada vez mais abraçados pela Federação, que os reconhece e que quer fazer deles também aquele projeto de desporto ao longo de toda a vida. Por fim, deixo para o fim também os saltos para a água, mas essa é uma situação um bocadinho diferente. Uma situação diferente, pode explicar? Os saltos para a água não existem em Portugal. Infelizmente tivemos já uma participação olímpica em 1984 em Los Angeles com a Joana Figueiredo, ou Joan Figueiredo, que se tornou uma das melhores treinadoras do mundo da atualidade, mas desde aí que deparamos com uma situação e com um problema, que é o de não haver infraestruturas. Não havendo infraestruturas, diga-se, pranchas e cubas de saltos, torna-se difícil. Torna-se muito difícil. E, portanto, criar alguma coisa de novo. Temos um verão possível, porque aí sim temos algumas piscinas em todo o território nacional que nos permitem fazer alguma coisa, mas no verão, porque são piscinas descobertas, que têm as suas pranchas e as cubas de saltos. No entanto, para fazer um trabalho, principalmente no resto do ano, é muito difícil. Obviamente temos aqui a sorte, também descoberta já anteriormente a nós, que é ter descoberto a Luísa Fragoeiro Arco, que é uma grande atleta, que já nos apresentou já bons resultados a nível internacional e no escalão júnior. Ela agora entra para o escalão sénior e temos muito boas perspectivas, e eu creio que podemos sonhar
com ela, que em breve até creio que nos poderá dar também algumas boas notícias na carreira que pretende seguir nos saltos para a água. É uma nadadora que foi descoberta, ela é filha de portugueses, nascida em Portugal, mas há 10 anos, creio eu, que vive no Canadá e é aí que treina e é aí que faz todo o planeamento. Nós aqui limitamos-nos a dar todo o andamento e todo o investimento, fazer todo o investimento possível para que ela possa competir ao mais alto nível, seja em mundiais, seja europeus, e esperemos mesmo que um dia em Jogos Olímpicos. Traçou um quadro resumido das disciplinas da Federação Portuguesa de Natação. Além dos saltos, quais as outras disciplinas que entende que será necessário impulsionar para poder obter mais e melhores resultados no futuro? Eu penso que desde logo o polo aquático, por ter sido algo que foi muito esquecido nos últimos, eu diria, quase 20 anos. Ou seja, sinto claramente que houve um investimento da parte desta nossa direção no polo aquático que já não se fazia há muito tempo. E, portanto, também lutando contra esse esquecimento, temos que puxar, porque corre riscos. A natação, o polo aquático feminino, inclusivamente, corre o risco. São poucas as equipas, poucas atletas, nós temos que puxar. Nada melhor do que fazer aquilo que temos estado a fazer. E espero que em janeiro possamos ter alegrias e pelo menos a visibilidade que o polo aquático também merece. Depois, a natação artística, porque tem a dificuldade de ter relativamente poucos clubes e poucas atletas a nível nacional a praticar e a querer investir também na natação artística, algo que é lindíssimo, fazem coisas extraordinárias, é um balé dentro d'água, é uma dança dentro d'água, que sempre que se mostra na televisão recebemos um feedback muito positivo daquilo que é o público. E depois a natação adaptada, obviamente temos que apostar num crescimento da natação adaptada e no número de nadadores, naquilo que eu dizia há pouco. Apesar dos resultados temos conseguido, que agora no recente europeu natação adaptada da Desísia Albufeira, Portugal afirmou-se como uma das potências europeias. Sem dúvida, tivemos muitas medalhas, eu até lhe perdi a conta, creio que 35 ou 45 medalhas, atletas muito motivados, famílias muito satisfeitas, clubes e treinadores também a sentirem o seu investimento a produzir resultados. A Desísia foi uma situação dessas. Também na questão da natação adaptada nas outras classes, e já explico um pouco isto, também nas outras classes temos tido alguns bons resultados, nomeadamente também a subida de alguns atletas para projetos paralímpicos, projetos de esperanças paralímpicas, e portanto também é bom a entrada desses atletas nesses projetos. Eu falei há pouco de classes, porque o síndrome Down, por exemplo, o S21, não é considerado para efeitos de natação adaptada a nível paralímpico. Tem-nos sido pedido também que a Federação Portuguesa de Natação, por políticas que já adota desde 2016, ao chamar a si a natação adaptada e o síndrome Down neste caso, que possa também ser aqui um motor para, junto de outras federações internacionais, fazer aqui um pressing junto do Comitê Paralímpico Internacional para um dia, eventualmente, podermos chegar a ter uma classe S21 a disputar nos Jogos Paralímpicos. Não sabemos se será possível ou não, mas cabe-nos a nós também podermos demonstrar aquilo que temos bem feito e mostrar isso além fronteiras. Não será pela falta de resultados, certamente, da natação adaptada portuguesa. Na sua tomada de posse, enumerou alguns pilares: a aposta na formação, treinadores, árbitros, a valorização de clubes e associações, a promoção da modalidade desde a iniciação ao alto rendimento, em todas as suas disciplinas. Isto é um trabalho a longo prazo, mas que passos é que têm sido dados nesse sentido? Sem dúvida que é um trabalho a longo prazo. De certa forma aflorei também isto já anteriormente numa das questões. Para nós é fundamental também, para além daquilo que já se falou, do alto rendimento, daquilo que são as competições, daquilo que é a organização também dos escalões e das competições, é importante olharmos para a formação. A formação não só de árbitros e de treinadores. Queremos treinadores mais habilitados, mais capacitados, mais conhecedores daquilo que também são novas abordagens à natação.
à natação e às restantes modalidades. E, portanto, a formação de árbitros é algo muito importante, de treinadores é algo muito importante e de árbitros também, porque é o que eu digo, sem árbitros não há competição. E, portanto, os árbitros também se adaptarem àquilo que vão sendo também a mudança naquilo que são as normas e os regulamentos adotados pelos World Aquatics e European Aquatics estarem atualizados. Tem sido difícil, de algum ponto de vista, e algo que é premente é a equipe, ou seja, a formação de treinadores para que possam acompanhar determinadas competições. É algo que nos vai ser posto em cima da mesa, porque temos que olhar para isto com muita seriedade, de forma a que possamos ter todos os treinadores com o nível de qualificação exigido para determinadas competições, para acompanharem determinados atletas e de competições. Relativamente também às associações territoriais, tem sido muito importante que façamos um trabalho com eles, no sentido de estarmos alinhados. Há um calendário nacional e um calendário regional. E, de facto, não estaremos a mentir quando dizemos que há mais provas de natação ou mais competições de natação, seja a nível regional ou nacional, do que dias do ano. Não estaremos longe disso. E, portanto, é importante que trabalhemos também em conjunto com as associações, que elas próprias também se candidatam à organização de determinadas competições, dar a possibilidade a que todos possam ter o seu espaço. Dei o exemplo há pouco de termos ido para Bragança, e que olhemos todos com a mesma visão, que aqui não há territórios de primeira, de segunda ou terceira categoria, mas há territórios de um país que não é assim tão grande como isso. Temos, se calhar, mais a limitação ou o desafio das regiões autónomas, por serem mais longe, por levarem a necessidade de outra logística, a vários aspectos. No entanto, Portugal não é um território assim tão grande, e acho que devemos continuar sempre a apostar em ter também competições em qualquer das regiões, desde que haja, obviamente, condições de piscinas para tal. A verdade é que houve um salto qualitativo, com alguns nadadores a apresentar resultados de excelência. Ambiciona no futuro ter mais nadadores a apresentar esses resultados? Sem dúvida. Obviamente que vivemos naquilo que já nos trouxeram de grandes alegrias. Já no passado houve outros, mas bem recentemente o caso de Diogo Ribeiro com títulos mundiais, a Camila Rebelo com títulos europeus, mas também não esquecer a Francisca Martins com títulos de mundiais universitários. São vários aqueles que nos dão grandes perspectivas para que possamos olhar para a natação sonhando com uma natação cada vez melhor. Na parte mais nova, Miguel Oliveira, o Rodolfo Alcarim, Eva Coutinho, enfim, vários nomes, e perdoem-me que eu não conseguiria aqui dizer assim todos, mas são nomes que nós gostaríamos e acreditamos que podem chegar mais longe. Acima de tudo, porque os nadadores sentimos que estão cada vez mais preparados, não só ao nível do treino, não só ao nível do acompanhamento, que têm tido também ao nível técnico, mas também porque são eles próprios capazes de se aperceber daquilo que têm que fazer aos mais variados níveis para conseguir atingir patamares mais altos. Obviamente que objetivos todos temos, quem nos dera um dia podermos chegar a dizer que o nosso objetivo é uma medalha olímpica, seja ela qual for. Não esquecer que faz agora 40 anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles e vão ser em 2024, em 2028 serão outra vez em Los Angeles. Em Los Angeles em 84 tivemos a melhor classificação de sempre com Alexandre Okoshi. Claro que sonhamos, mas ainda não consigo definir um objetivo a este nível. Queremos sim definir objetivos como estes que já enumerei, títulos ou finais europeias, finais mundiais, finais a nível de outras competições internacionais mais jovens, os multinations, os FOS, os Festivais Olímpicos da Juventude Europeia, os Campeonatos do Mundo universitários. Por que não começarmos a mostrar também por essa via? Porque isso traz motivação a quem trabalha, nós, Federação Portuguesa de Natação, traz motivação aos treinadores que treinam e, acima de tudo, traz motivação aos atletas porque conseguiram desejar esses resultados e conseguiram concretizá-los. E, de facto, depois também conseguem motivar aqueles que à volta olham e os veem como verdadeiros embaixadores da natação nacional.
A Federação Portuguesa de Natação também apresenta um plano robusto para as seleções em 2026. O que é que está em causa? Tivemos este ano de... Aliás, em 2026 temos um plano completo com muitas ações em que vão envolver cerca de 80 a 100 nadadores. Temos também um modelo de ligação entre os escalões, começando com aqueles que são os infantis, as promessas, até aos séniores, júniores, juvenis, júniores e séniores. Toda esta ligação permite também uma maior preparação, um maior planeamento e que cada um destes nadadores possa olhar para aquilo que é e deve ser a sua carreira desportiva. Queremos cada vez menos que existam desistências precoces, abandonos precoces. Muitos e bons talentos foram perdidos no passado, porque sim, porque não houve esta motivação, não houve esta ligação. Temos que preparar-nos também para ter cada vez mais ao nível de outras abordagens junto dos atletas, não só ao nível nutricional, obviamente técnico e desportivo e fisiológico. Temos feito avaliações também naquilo que são principalmente os atletas de alto rendimento, mas acima de tudo também olhar para aquilo que é a área psicológica, a abordagem psicológica junto de cada um destes atletas, principalmente, e porque não conseguimos chegar a todos, fazer abordagens junto dos atletas do alto rendimento, principalmente da natação pura e do polo aquático, que como equipa tem também ter uma abordagem diferente. Eu acho que podemos também aí fazer alguma ou uma boa diferença. Aliás, esse acompanhamento está a ser feito com a seleção feminina que irá estar presente no Europeu de Polo Aquático no Funchal. Exatamente. O polo aquático foi um pouco mais a cobaia, por ser mais fácil, porque estamos a trabalhar um grupo. Grupo que não se, tirando as seleções nacionais, e a ida às seleções nacionais não existe na natação pura. Neste caso o grupo, uma equipa que tem que olhar, tem que saber comunicar. Queremos também trabalhar com estas equipas e obviamente com cada atleta aquilo que deve comunicar, que devem comunicar entre eles, aquilo que devem também comunicar para fora, preservando a sua imagem. É importante que percebam os seus timings e percebam também que a comunicação ou uma entrevista tem de ser feita por eles, ou seja, tem de ser eles a liderar aquilo que querem e devem responder. Tem existido, de facto, uma grande atividade das seleções nacionais, a natação pura, águas abertas, polo, adaptada, artística, certamente que espera ter com isso resultados a médio e longo prazo, mas como é que olha para o alto rendimento e para as seleções nacionais? Há certamente ainda muito trabalho a fazer nessa área para podermos ambicionar a mais e melhores resultados. Sem dúvida que o foco em competições internacionais, aposta em atletas, nos leva permite-nos sonhar que cada vez mais haverá uma evolução de cada um deles. O facto de olharmos cada vez mais para o recorde pessoal, obviamente o recorde nacional, o recorde regional, isto tudo mostra uma evolução. Porque é o que eu digo até em conversas muito informais, é que o mundo um dia ou seja, nunca se vai fazer em 0 segundos. Ou seja, a certa altura é impossível melhorar determinados segundos, determinados minutos a fazer determinada prova. E, portanto, se esse limite nós vamos aproximando, mas se nós nos vamos aproximando, também os outros vão aproximando desses limites. Temos países hoje em dia, até sem tradição, como nós já temos na natação, por exemplo, que já se aproximam e que já se mostram de alguma forma e que aparecem. É bom para universalizar também aquilo que são estas modalidades. Se na natação pura temos o universo, enfim, temos os 5 continentes que praticam natação, melhor, pior, com mais início ou não, o polo aquático temos muito a fazer, a natação artística temos muito a fazer. O polo aquático, por exemplo, é fortíssimo na Europa. Fora da Europa temos poucos focos importantes, sim, mas
quanto mais formos universais, mais podemos crescer. E, portanto, obviamente, temos que andar lado a lado com todos os outros que caminham e que nadam ao nosso lado para conseguirmos cada vez melhores resultados. Falou há pouco do facto de não se perder talentos pelo caminho. Esta transição em fase de desenvolvimento, por exemplo, da passagem para sénior, isso é algo que também está a ser trabalhado pelos vários diretores técnicos nacionais da Federação Portuguesa de Natação. Sim, não só isso, mas também verifica-se em muitos casos duas situações que eu acho que é preciso também colmatar. Uma é que temos, felizmente, atletas um pouco por todo o território. Vamos falar aqui mais da natação pura agora, atletas em todo o território nacional, mas onde, chegando a uma determinada idade, saem dos clubes dessas regiões, deixando-nos um bocadinho órfãos daquilo que foi toda a formação feita. Portanto, queremos também tentar perceber e garantir que as regiões, mesmo que percam os atletas porque vão para estudar para uma universidade fora do seu território, já não digo fora a nível internacional, que possamos também, de alguma forma, e era ótimo que conseguíssemos mantê-los sempre ligados àquilo que é o clube de origem. Porque nós queremos clubes que não terminam aos 17 anos ou aos 18 e perdem a seguir e por ali ficam. A segunda questão também, que eu entendo que é fundamental, é que consigamos acompanhar cada atleta desde as áreas de formação, começar por identificar aquilo que é o potencial de cada um. Uns chegarão, outros não chegarão, não está em causa, mas apostar em todos eles, olhar para todos eles e poder com os clubes, com os seus treinadores, ir trabalhando ao longo da sua fase e da sua carreira desportiva, para que cheguem de facto a séniores, libertos daquilo que é a sua vida pessoal e conseguirem conciliar a vida pessoal ou profissional. Já há situações também de atletas, não excluindo aqui os massas, obviamente, de atletas que já trabalham e que ainda continuam a competir. E isso é muito importante que continue. A natação moderna, hoje em dia, já exige dados, métricas, análises, uma parte científica do treino, digamos assim. O que é que tem sido feito pela Federação nesse sentido? Desculpe-me interromper, nós temos o Centro de Alto Rendimento do Jamor, temos o de Coimbra, esses centros já trabalham com essa visão de futuro, com essa ciência adaptada ao treino também? Começamos também a dar essas braçadas nesse sentido. Temos atualmente, e como bem foi dito, o Centro de Alto Rendimento no Jamor, temos também um Centro de Treino de Alto Rendimento em Coimbra, e com base nesse e com base naquilo que são as equipas técnicas, temos valorizado também a abordagem nesses aspectos, num cada vez melhor treino, numa avaliação não só física, mas fisiológica, também naquilo que é a biomecânica, temos tido muitos bons resultados nesse sentido, de cada vez mais atletas, clubes, que até se socorrem daquilo que é os centros de alto rendimento ou as equipas técnicas dos centros de alto rendimento para poderem fazer umas avaliações, uma vez que os seus atletas podem estar em vias de um dia ser de alto rendimento, mas ainda por alguma razão, ou ainda não chegaram a determinado patamar, mas que podem vir a chegar, e nós temos também feito aquilo que são as promessas ou aquilo que são aqueles valores que podem surgir nos próximos anos, temos dado a possibilidade de que eles também possam ter algum deste acompanhamento e, acima de tudo, que é algo que também não foi feito no passado, é deixar junto da comunidade aquática estes conhecimentos, ou seja, ter as equipas técnicas que trabalham e cada vez mais valorizam e investem nestas análises, nestas avaliações, poder levá-las a todo o resto da comunidade, nomeadamente, obviamente, os treinadores. A partilha de conhecimentos que será importante entre todos os treinadores. É importantíssimo, é fundamental que isso aconteça, que o conhecimento não fique em alguém, por exemplo, que hoje treina uma equipa principal ou uma equipa do alto rendimento e que depois, por alguma razão, sendo estrangeiro ou não, sai para outro objetivo e, entretanto, não deixou na comunidade qualquer resultado ou qualquer conhecimento nesse sentido. É fundamental
fundamental que haja essa partilha. Hoje, em termos de condições, em termos de, por exemplo, de piscinas, o que é que a natação e o que é que Portugal tem hoje que não tinha, por exemplo, há 5 ou há 10 anos? Bom, eu diria que a nível de piscinas, até há 5 ou 10 anos, tínhamos o que tínhamos mais ou menos hoje. Porque fizemos aqui uma pequena análise e até agora a última piscina a ser construída em Portugal, piscina, diga-se, que possa ter competições e treino, era desde 2014. Mais coisa ou menos coisa, 2012 ou 2014. Mas continuamos a necessitar de piscinas. É fundamental em qualquer região que possa haver, mesmo que sejam apenas 1 ou 2 pistas de 50 metros para fazer toda a aclimatação e todo o treino em piscina de 50, mesmo que não seja uma piscina por si só com a distância olímpica de 50 metros, é preciso fazer mais piscinas em determinados territórios. Eu visitei alguns municípios já, visitei piscinas, inclusivamente onde treinam clubes já de um grande nível, como no caso o Ginásio Clube Vila Real, foi um dos clubes que eu tive a ver a treinar, numa piscina já do século passado, em que não tem as condições e nem sequer permite a motivação quase de atletas, e por isso eu disse claramente como é que vocês nestas condições conseguem produzir campeões. Mas estive em Chaves numa piscina bastante antiga. Em qualquer uma destas cidades que eu mencionei, por exemplo, aquilo que é o que nos projeta para o futuro é que estão as duas com projetos de construção de piscinas. Uma já em construção, em Vila Real, outra em projeto e que esperemos venha a começar em breve em Chaves. A de Chaves, conheci o projeto em detalhe e dá-nos aqui uma alegria grande ver um dia aquilo feito, porque é uma piscina espetacular, pelo menos um projeto está extraordinário, e é isso que temos que fazer. Portanto, voltar a ter mais piscinas, mais condições, desde logo porque, por exemplo, temos uma piscina em Lisboa, temos 2 piscinas olímpicas em Lisboa, na área da Grande Lisboa. Uma delas praticamente não é utilizada não é utilizada para qualquer competição e pouco utilizada para conceder a possibilidade de treinos de equipas. Outra do Jamor, que está sobrelotada e que não conseguimos ter mais e que há necessidade de mais clubes, mais atletas poderem treinar nessa piscina, o que nem sempre é possível, ou pelo menos nem sempre é possível naquelas condições em que tanto desejam. Há um trabalho a ser feito, há um esforço a ser feito por parte da Federação para dar cada vez mais e melhores condições a treinadores e atletas. Isso pressupõe também, a posteriori, uma cultura de maior exigência também. Essa cultura de exigência tem, de facto, é aquilo que eu ainda há pouco referia, que leva essa cultura acaba por ser interiorizada pelos nadadores, principalmente pelos nadadores que já têm objetivos grandes e que já estão num patamar de mais alto nível, e isso permite-nos também olhar para o atleta de hoje ou para o nadador de hoje de forma completamente diferente daquilo que era anteriormente. Depois esta progressão nos escalões, todo este acompanhamento na vida da carreira do atleta, permite-nos também olhar para eles de forma diferente. E esta exigência e ambição deve transparecer para aquilo que também são os treinadores. Os treinadores devem viver também esta ambição de ter cada vez mais atletas melhores e por isso capacitarem-se também a serem capazes de responder àquilo que é o atleta de hoje em dia. O atleta de hoje em dia é muito diferente daquilo que foi o atleta de outrora, por exemplo, no meu caso. São chamados para tantas outras coisas, têm tantas outras distrações, boas ou menos boas, não interessa, mas outras distrações e, portanto, uma exigência que leva a uma maior ambição junto à comunidade aquática é fundamental. Que mensagem é que, por exemplo, deixaria para clubes e treinadores? Clubes, treinadores e associações territoriais que percebam que estamos a trabalhar com vocês e para vocês. Ou seja, queremos construir algo geral e global, não virado para aquilo que é a realidade de cada um, com as dificuldades de cada um, mas sermos capazes de, em comunidade, olharmos e melhorarmos aquilo que é a natação portuguesa e as restantes disciplinas. A Federação Portuguesa deve ser, obviamente, reguladora, mas também deve ser facilitadora de processos, facilitadora de condições
para essa melhoria. Obviamente que mexermos em calendários, mexermos em TACs, portanto os tempos de acesso a competições, é algo que aqui e ali vem pôr em causa, ou pode vir a pôr em causa algum trabalho de algum treinador, algum sonho de algum atleta, algum trabalho de um clube. Mas creiam claramente que estamos nessa exigência, nessa ambição, e isto tudo faz parte. Não sendo nós donos da verdade e tendo de ser capazes também de, em determinados pontos, olhar para trás e dizer: aqui exigimos um pouco mais do que deveria ser feito e, portanto, vamos voltar um pouco atrás. Não há qualquer problema nisso e, portanto, eu acho que marcamos aqui um início em 2025 de uma nova era de diálogo, de uma nova era de proximidade e de trabalho conjunto que eu espero que se permaneça daqui para a frente. Miguel, a nossa entrevista está a chegar ao fim e depois de falarmos ou de fazermos aqui uma espécie de retrato da natação portuguesa atual e daquilo que a sua direção e a sua equipa projeta para o futuro, o que eu lhe queria perguntar era continuar a nadar. Não abdica das suas braçadas matinais. Continuo, ainda olho para todo este cenário que está aqui atrás e que nos acompanha aqui desde o princípio da entrevista e, de facto, onde eu estou bem também é dentro da água. E estar bem dentro das águas abertas e dentro das águas masters. Estar com a comunidade é para mim importantíssimo. Primeiro porque me dá saúde mental e física. E depois porque me dá esta capacidade de poder estar lado a lado com aqueles ou alguns daqueles para quem nós trabalhamos. E, portanto, isso dá muito gozo, dá muito ânimo e creiam que eu continuarei a nadar. Nada todos os dias ou nada sempre que lhe é possível nadar? Adorava nadar todos os dias, mas é mais sempre que possível e aqui este trabalho na Federação afastou-me um bocadinho daquilo que era o meu treino diário, maior, menor, mas aquilo que era o meu compromisso diário com a água. Mas lá vou mantendo e isso já não é mau. Isso serve também para se manter em forma, para os desafios futuros. Claro que sim. Mas, e tentar chegar o mais à frente possível naquilo que é, mas também saber que já não sou o que era e, portanto, acima de tudo, desfrutar e divertir-me com aquilo que nos oferece a natação. Neste caso, a natação Masters, as competições Masters e as competições em águas abertas, principalmente águas abertas que eu, de facto, adoro e sou apaixonado há muitos e muitos anos. Miguel, terminamos a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença e votos de sucesso para a natação portuguesa. Obrigado, Eduardo, e um abraço a todos.